Oi, gente, meu nome é Larissa. Eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, estudante de História, sétimo semestre da FMU. Bom, sejam bem-vindos ao podcast 20 Minutos de História do Brasil. Esse é o podcast parte 2. O nosso primeiro podcast, né, vai falar sobre o início, né, do governo JK, como que ele chegou no poder. E esses podcasts, eles fazem parte de um projeto que tem um total de 20 podcasts, que vai substituir o nosso estágio supervisionado nas escolas presenciais, por conta da pandemia do coronavírus. Então, nós optamos por esse projeto que se chama Humana e Manos, para substituir o estágio presencial, né? E com os podcasts para poder ter um alcance muito maior aí de alunos, né? O nosso podcast ele é direcionado para estudantes do terceiro ano do ensino médio, mas caso você esteja um ano superior, né, já tenha concluído seus estudos, ou você esteja há alguns anos inferiores, né, na idade escolar, não tem problema, você é muito bem-vindo. E aí, só fica a dica mesmo para, antes de ouvir esse podcast, ouvir a parte um do governo do JK. Bom, no primeiro podcast, a gente falou um pouquinho sobre como o JK entrou na presidência, né? Foi por meio de uma eleição, então ele assume o país num cenário que está com uma grande tensão depois do suicídio do Getúlio. Então, ele sofreu algumas tentativas de golpe e a gente explicou isso um pouquinho mais detalhado. Nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua política desenvolvimentista e sobre a industrialização do Brasil, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai iniciar hoje falando sobre o plano de metas, né? Mas o que é esse plano de metas? Bom, o plano de metas foi um conjunto de 30 metas que o JK trouxe, né, das suas promessas de campanha, e essas metas elas abordavam é, a energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base e a educação. No podcast de hoje, a gente vai abordar um pouco mais a questão do desenvolvimento, do foco principal, né, desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, né, como a Lara muito bem apresentou sobre o plano de metas. Eles são planos que abrangem, né, a maior parte, os principais segmentos da sociedade, né, que aí entra na questão de energia, do transporte, alimentação, e todas elas ligadas umas nas outras, né? Seja na questão do transporte com a construção de estradas, principalmente focadas ao centro-oeste, né? Que é onde se tornou ali um grande polo de indústrias, de grilagem, né? De áreas agrícolas, também de grande migração para aquela região, de migração vindo do Nordeste, então também tinha um grande investimento em produção de alimentos para sustentar internamente o país, de energia, com iluminação de estradas, com postes, né? Então, nós entramos nesse momento de fato prático do governo do Juscelino. Isso mesmo, Jonathan. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre alguns investimentos que ele fez na área na área de indústria de base. Para quem não sabe, a indústria de base ela é composta por bens de consumos duráveis e não duráveis, né? Bom, e essa também foi uma meta que está diretamente ligado ao governo do Getúlio Vargas, né? Porque é,
O Vargas, ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, em 1946, que é a CSN, né? E também a Petrobras, no ano de 1953. Então, o JK, ele vai investir mais dinheiro ainda, né, em indústrias como essa. Bom, esses setores, né, o investimento nessa indústria foi muito importante para alavancar o setor o setor de agropecuária, né? Ele procurou aumentar a produção de alimento, né? E também o setor energético. Com o aumento, né, dessa produção de alimento, ele precisava escoar esses alimentos, né? Seja para distribuição interna, então para consumo dos brasileiros, seja para exportação, né? Esses alimentos produzidos ali naquela zona agrícola que ele estava ampliando no centro-oeste, precisava escoar pelos portos brasileiros, logo você precisava de estrada, como o Jonathan disse anteriormente, né? Bom, e no ramo de energia, o JK procurou aumentar, ele construiu algumas usinas hidrelétricas, né? Uma delas, né, foi a de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias, né? Então, a gente vê uma grande ampliação aí no setor energético do país, né? Justamente para abastecer essa indústria que ele estava querendo trazer para o Brasil. Você precisa de energia elétrica para abastecer a indústria, né? Então, por isso ele também investe aí no plano de metas dele, você tem a parte de energia. Muito bem. É, Ainda sobre o Centro-Oeste, é a região onde mais sofre desenvolvimento, né, durante o governo do Juscelino. juntamente com o Seja Sudeste, né? verdade, exatamente. Né, que são as regiões aí do país em que mais cresceram, seja ali economicamente, né, com indústria de base, também na indústria rural também, né, com muitas privatizações, muita grilagem, como a gente já falou no podcast anterior. Né. Então, na região do Centro-Oeste, houve, como eu comentei aqui anteriormente, uma migração muito grande, muito intensa, né, principalmente vindo do Nordeste, trabalhadores, né, à procura de serviço que não haviam em suas regiões. Então, eles vêm, muitas vezes, bancados, né, pelo Estado, trazidos pelo Estado, como de fato ali uma ação governamental para trazer esses trabalhadores e também fazem parte da construção de Brasília, né, que encontra ali no Centro-Oeste um ponto estratégico, que é tirar do Rio de Janeiro, onde ficava ali muito próximo do litoral e também próximo da Marinha, onde já houveram alguns levantes contra o governo brasileiro. Então, existia esse receio, existia esse medo por parte do Estado de continuar com a capital ali. Então, durante o governo de Juscelino Kubitschek, iniciou o projeto da construção de Brasília, né, e foi, como já dizia o seu slogan, que era 50 anos em 5, né, foi construído todo o Distrito Federal, e para lá também foi migrado toda a sede, né, do governo, visando ali garantir uma centralização do poder e também estar mais próximo dessa área desenvolvida do país naquele momento, visando uma segurança, né, um controle maior ali contra qualquer intervenção ou até ataques externos, né, à capital do país. Exatamente, porque é uma região mais isolada, né? Ela está bem no meio do território brasileiro, ali em Goiás. Bom, a construção de Brasília, ela é chamada de meta-síntese, né? Desse plano de 30 metas que o JK trouxe da sua campanha, né? A construção de Brasília foi uma promessa de campanha, realmente. Ele fez campanha sobre a construção da nova capital brasileira, e as obras se iniciaram em 1956. E aí, quem fez o primeiro projeto piloto da nova capital, né,
foi o urbanista Lúcio Costa, e todo o conjunto, o arranjo arquitetônico, né, a catedral, o Palácio da Alvorada, o Congresso, tudo isso foi projetado, né, e arrojado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Pode falar, Jonathan. Não, só queria complementar nessa questão dos planos de metas, que muitas das BRs, né, que nós conhecemos atualmente, que ligam praticamente todo o país, foram construídos nessa época, né? Então, era necessário essas estradas modernas, as estradas, né, que ligavam um estado ao outro de forma rápida, prática, para que possa levar esses trabalhadores e também, né, transportar tudo aquilo que era produzido, os bens de consumo, né, bens de indústria de base. Então, foi de fato uma grande evolução estrutural que nós tivemos no nosso país, no âmbito das estradas, do transporte e também da energia, chegando a lugares que até então ela não chegava, né? Como a gente falou do Centro-Oeste, que era uma área mais afastada, com muita mata, né? Uma área mais isolada. É nesse período que chegam muitas estradas, chegam muitas pessoas, então cresce muito populacionalmente. É um período mesmo de migração muito intensa e de ligação, né? A nação ela fica mais próxima nesse período. Exatamente, né? Então, assim, quando a gente fala dessa expansão agrícola no Centro-Oeste, da construção de Brasília, a gente precisa lembrar que para construir tudo isso numa região que antes não havia intervenção humana, eles precisaram fazer a queima de biomas brasileiros, né? Então, às vezes a gente olha na televisão e vê notícias como recentemente a gente viu, né, pôde ver na mídia, o Pantanal em chamas. No ano anterior, a gente viu a Amazônia também em chamas, né? Então, a gente precisa entender que a queima de biomas brasileiros não é algo novo, não é algo que acontece de hoje e que já aconteceu, né, do próprio Estado financiar essa queima dos biomas brasileiros, né, para ampliação da zona agrícola. E um desses governos que financiou, que bancou a queima desses biomas foi o governo do JK, né? E aqui vale ressaltar que sem nenhum tipo de preocupação com preservação do meio ambiente, com cuidado, com que espécie, olha, aqui a gente realmente pode ampliar nossa zona agrícola, aqui não houve essa preocupação. O intuito era justamente ampliar essa zona agrícola, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso no podcast anterior. E assim, é sempre bom entender que às vezes a gente olha para um problema que hoje está presente, né, nos nossos noticiários, mas que é um problema que ele já vem de muitas décadas atrás, né? A história, a gente costuma dizer que ela não é para a gente entender o passado, mas é para a gente entender o nosso presente, né? Então, com o governo do JK, quando a gente olha um pouco sobre como foi feita esse desenvolvimentismo, como foi feita essa industrialização, a gente entende muito a estrutura do nosso Brasil de hoje, né? Quando o Jonathan falou da migração, de muitas pessoas que foram do Nordeste para o Centro-Oeste para trabalhar na construção dessas rodovias, na própria construção de Brasília, vale ressaltar que essas pessoas viviam em completo descaso por muitos governos, né, presidenciais que passaram pelo Brasil. Essas pessoas não havia preocupação nenhuma em fazer o desenvolvimento ali na região Nordeste. Então, todo o desenvolvimentismo do JK ele ficou muito concentrado na região Sudeste, né, aqui em São Paulo, né, que a gente tem a chegada de muitas empresas multinacionais, que aí já é assunto do nosso próximo podcast, mas também não houve preocupação em realmente levar esse desenvolvimento para todas as partes do Brasil. Então, você tem uma migração desenfreada, muitas pessoas começam a migrar para o Centro-Oeste,
Inclusive, mulheres trabalhavam nos canteiros de obra na construção de Brasília e também aqui no Sudeste. Então, é o momento que o São Paulo, né, principalmente, recebe uma quantidade enorme de imigrantes de uma vez. Verdade, Lari. Em nome da ordem e do progresso, né, nós vemos muitas cenas e muitos momentos históricos como esse. São momentos que você deixou bem claro, não são recentes, por mais que a gente tenha tido muitos casos, né, recentemente, números alarmantes de queimadas, recordes atrás de recordes. Isso é algo que é feito há muito tempo e é, era feito ainda mais de forma mais discrepante, né, sem nenhuma preocupação com mídia ou qualquer coisa do tipo. É um período onde não há uma ampliação de zonas agrícolas, não há uma ampliação, assim, que eu falo, voltado à reforma agrária ou algum outro projeto que transforma essas áreas em produções domésticas ou algo para a população, muito De pelo contrário. subsistência mesmo, né? Da pessoa plantar Verdade. o que ela e a comunidade dela vai consumir, né? Não há nenhum interesse nisso, muito pelo contrário. Só o que se tem nesse momento é uma ampliação de poder econômico na mão das elites rurais, então elas crescem muito, ainda mais nesse momento, né? Como a gente tocou em um ponto muito interessante no podcast passado, que é a desarticulação do serviço de proteção ao índio, né? Que ele perde muito, tudo aquilo que foi construído anteriormente é perdido nesse momento, e aí Exatamente. também a apropriação de terra pela indústria privada, ou seja, a indústria privada no Brasil, né, nesse setor agrícola, ela toma posse ali, né, através da grilagem de porções absurdas de terra, né? Então ali você tem um grande bioma ali, diversas plantas, diversos minerais naqueles solos riquíssimos, né, da região do país, que é tudo queimado, desmatado para virar um solo plano para a criação de gado, para a criação de boi, né? Assim, plano, e você há um grande investimento por parte do Estado. Então, o Estado ele fica responsável nesse momento por cuidar dessas queimadas, por cuidar de essa desbravação dessa região do país. E tudo isso eles entregam, né? Podemos dizer assim, de mão beijada para a indústria privada. Ou seja, o Estado faz todo o trabalho pesado, né? Destrói ali parte do seu próprio país, sua biodiversidade, em nome do progresso, né, e da industrialização e do crescimento, do desenvolvimento do capital estrangeiro no nosso país. Exatamente, né? E quando a gente fala de desenvolvimentismo, de uma economia em efervescência, né? Muito crescimento econômico no país, a gente precisa entender que todo esse crescimento ele está favorecendo uma classe econômica, né? Não existe aí uma preocupação com distribuição de renda, nem nada do tipo. Então, como, né, a gente comentou aqui, você tinha muitos nordestinos que saíram da sua casa, da sua terra natal, para procurar emprego justamente porque não havia lá no seu estado, né? Bom, então, só para não deixar passar também nessa questão de energia, acho que é importante a gente lembrar que foi no governo do JK que houve a fundação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, né, que permitiu o Brasil desenvolver a tecnologia de energia nuclear, porém somente com fins pacíficos, né, que seria para o abastecimento da indústria, enfim, não com fins militares, ou algo do tipo. A gente, né, aqui vale lembrar que o Brasil tem uma usina nuclear até hoje, que ela fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ali no estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, né? Então, foi um momento que realmente houve muito investimento em muitas áreas, mas que favoreceu um grupo econômico, né? Como a gente falou no podcast anterior, o Jonathan também acabou de falar, só para ressaltar, o governo JK aumentou muito o poderio das elites agrárias, né? Elas conseguiram muitas terras, foi o momento que elas ganharam muito dinheiro, e também, né, quando a gente vem para o meio urbano, a gente tem
inclusive grandes construtoras, né, que elas começaram ali a entrar, né, dentro do governo com Getúlio Vargas, com as grandes obras que ele fez, e com o JK, e depois a gente vai falar nos próximos podcasts, né, com a ditadura militar, elas realmente se consolidam. Então, no governo JK, a gente tem um grande investimento nessas construtoras, né? E boa parte delas a gente ouviu o nome muitas vezes nos escândalos que teve, com a Operação Lava Jato e tudo mais. Então, é realmente isso, é a gente olhar para a história, né, com o olhar de hoje mesmo, de 2021, olhar para o passado para a gente compreender o nosso presente. Então, olhar para esse momento histórico do Brasil é compreender como que algumas situações chegaram aonde estão hoje. Verdade, Lara, muito bem ressaltado, né? É importante deixar isso muito claro. Então, como a Lara bem pontuou, é um momento histórico de grande desenvolvimento nacional, né, em diversos setores, talvez os principais, podemos dizer assim, mas que ao mesmo tempo, né, como já foi saltado anteriormente, não amplia acesso da população de modo geral a esse desenvolvimento, né? A população ela participa disso, mas de uma forma mais escanteada, marginalizada, ou se não são esses elementos, são os elementos trabalhadores, né? Que ali a mão de obra às vezes barata, né? Apenas de Isso. subsistência. Com Então, muitos acidentes de trabalho nessas obras, né? Inclusive na construção de Brasília, houveram muitos acidentes de trabalho, muitas mortes de trabalhadores que trabalhavam ali sem nenhum preparo técnico, né? E sem nenhuma preocupação também por parte de quem os empregava com a sua segurança e de garantir a sua segurança, né? A sua dignidade, enfim. Então, foi um momento que a gente pode, né, aos olhos de alguém, pode-se dizer que foi um momento muito bom para o desenvolvimento do país, mas bom até que medida, bom a que custo, né? E falando em custo, já fica aqui o convite para vocês ouvirem nosso próximo podcast, que a gente vai falar um pouco sobre como foi a economia do governo JK e da onde veio o dinheiro para todas essas obras, para esse plano de metas, para essas obras grandiosas, para a construção de uma nova capital para o nosso país. Lembrando que esse é o segundo podcast de uma série de 20 podcasts que estão por vir aí. muito bem lembrado, Lara. Fica o convite a todos. Espero que tenham gostado. Nos acompanhe para saber mais sobre esse processo histórico da nossa riquíssima história. É isso mesmo, gente. Tchau e até o próximo podcast. Abraço a todos. Se cuidem.